Meus irmãos, nós vamos cultuar ao nosso Deus nesta manhã, com alegria no coração. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Salmo 133. Um salmo de Davi. Salmo 133, os que puderem, coloquem-se em pé para lermos juntos esse texto. Nós vamos ler juntos, são apenas 3 versículos, todos juntos. Vamos lá? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós nos alegramos em Tua presença. E como pode, ó Deus, pecadores se achegarem a Ti, senão por meio do sangue precioso de Jesus Cristo? É por causa de Jesus que nós podemos nos alegrar em Tua presença e nos encontrarmos contigo e, como Teu povo, levantarmos as nossas vozes em oração a Ti, ó Deus. Recebe, portanto, o nosso culto nesta manhã, Senhor. Perdoe a nossa iniquidade, o nosso pecado afasta de nós, ó Deus, e nos purifique para o louvor da Tua glória, e nos edifique como igreja, para que sirvamos ao Senhor e testemunhemos deste Evangelho que transformou as nossas vidas, até que todos os povos Te adorem, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã, invocando o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Hoje à noite, como os irmãos já sabem, nós teremos a ênfase de gratidão no nosso culto por conta de tudo que aconteceu com a Beth, do pastor Waldenberg. Então, todos os irmãos estão convidados a celebrarem a Deus hoje à noite por esta vitória que o Senhor concedeu ao pastor Waldenberg, a Beth e a nós como igreja do Senhor. Outro aviso, no dia 27 de agosto, nós teremos o aniversário da nossa denominação, um culto de aniversário da nossa denominação, e vai ser no Peniel, às 19 horas. Então, toda a igreja está convidada a participar. Ali estarão presentes irmãos das outras cristãs evangélicas aqui da cidade, das cidades próximas, e vamos celebrar ao nosso Deus juntos naquele lugar. Vamos cantar louvores. Convido aqui os nossos irmãos que vão nos conduzir. Bom dia, queridos. Quero ler com vocês o Salmo 31, 19, que diz: Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Está falando sobre a bondade do Senhor, que é uma bondade peculiar. Nessa minha devocional, eu vi quanto nós somos privilegiados de ter essa bondade, porque não é uma bondade que o Senhor dá para todos, uma bondade geral, mas uma bondade para todos que o temem, que é uma bondade
ilimitada, uma bondade sem limites, sem medida. Como somos privilegiados de ter essa bondade para todos que o temem. Vamos nos levantar e declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Era assim. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Obrigada, Jesus. Somos gratos por sua misericórdia sem fim, Pai. Do início. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Mais uma vez. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Mais alto. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Próxima música, Solta o Cabo da Nau.
te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Graças a Deus por essa confiança no Senhor. Obrigado, Jesus. Pela fé, nos Filhos de Deus, somos mais que vencedores. Amém? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Do início, pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Amém. Obrigada, irmãos. Pode se sentar. Muito bem.
Vamos ter um tempo de oração nesse momento. Quero convidar o pastor Valdenberg aqui à frente, fazer uma oração para que o Senhor nos santifique, nos visite com graça e misericórdia. Abra o nosso coração para ouvirmos a sua palavra, produza em nós o bom fruto do Evangelho. Graças te damos, Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o teu Espírito reuniu nesta casa de oração o teu povo, Sim, ó Deus. um povo remido, um povo separado, um povo que o Senhor mesmo santificou pelo sangue do Cordeiro. Verdade. E agora nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale claro ao nosso coração. Nós nos dispomos a te ouvir e obedecer ao Senhor. Em nós isso não está, não é natural, mas nós nos rendemos ao Senhor, Verdade. suplicando que o Senhor efetue em nós o querer e o realizar. Sim, ó Deus. Abençoe a tua palavra ao nosso coração. Abençoe a tua palavra à nossa mente. Abençoe a tua palavra que será exposta pelo teu servo. Nós nos aquietamos como Maria, lá na vila de Betânia, e pedimos ao Senhor que nenhum outro pensamento, nenhuma outra vontade, nenhum outro projeto povoe a nossa mente, que não seja nos render e aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e acompanharem a leitura do texto. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 14. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Apenas até aqui. Nessa manhã, continuando essa reflexão sobre a igreja de Deus, eu quero falar sobre um papel fundamental que a igreja tem. A igreja recebeu de Deus o papel de ser guardiã da verdade. A igreja é uma fortaleza da verdade. Mesmo nesse mundo que os teóricos, os filósofos consideram como líquido, um mundo relativo, um mundo onde não existe um padrão daquilo que é certo e errado, a igreja, mesmo dentro desse mundo, é como uma estaca firme que tem na sua base a verdade. Portanto, a igreja é algo muito sério. Fazer parte de uma igreja é fazer parte de um grupo de pessoas que estão guardando a verdade. Igreja é coisa séria, não é brincadeira. E quando eu digo isso, eu não me refiro aqui a sermos sisudos, ou termos cara de bravo, ou, sabe, aquela cara de gente séria. Não é isso. Pode ser que você tenha, mas não é isso que significa ser uma pessoa séria. Nós estamos querendo dizer que a igreja entende a sua responsabilidade dentro desse mundo e leva a sua vida de modo sério, responsável, diante daquilo que o Senhor nos colocou para fazer.
Veja que o texto começa e Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo é um pastor que está cuidando da igreja em Éfeso. E ele está enfrentando várias dificuldades ali. E é por isso que Paulo escreve essa carta a ele, dizendo, olha, eu vou te ver em breve, mas enquanto eu não chegar, eu quero que você fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Porque a igreja é a casa de Deus. Olha o que Paulo diz, se eu tardar, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, como nós temos conversado e refletido à luz da palavra de Deus, é a casa de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos compreender o que significa ser casa de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, naquele tempo, naquela dispensação, a casa de Deus representava a presença de Deus no meio da terra. Quando o Senhor ordena a Moisés a construir o tabernáculo, lá depois da saída do Egito, Deus queria manifestar a sua presença naquele lugar, de modo simbólico, através dos objetos, das tendas, da arca da aliança. Tudo aquilo representava a presença de Deus no meio do povo. Depois, posteriormente, com Davi e a ordem para a construção do templo, novamente Deus está fazendo manifestar a sua glória, a sua presença no mundo, naquele lugar, escolhido por Deus em Jerusalém, no Monte Sião. Aquele lugar representava a presença de Deus na terra. Mas quando vem o Senhor Jesus, estabelece uma nova aliança, Deus agora muda a forma de manifestar a sua presença no mundo. Em vez de ser em Jerusalém, em vez de ser no Monte Sião, no templo construído por Salomão e depois feito várias reformas durante os séculos, Deus decide manifestar o seu nome através de um povo, e esse povo é a igreja. Portanto, a igreja como casa de Deus, como nós já vimos em outros textos, não é o lugar onde a igreja está, onde as paredes foram construídas, mas um povo que se reúne para adorar a Deus. Isto é a casa de Deus. Portanto, quando nós lemos textos do Antigo Testamento falando sobre a casa de Deus, nós devemos aplicar esses textos para a comunhão da igreja, para a reunião da igreja, para o fato da igreja existir. E de fato, havia grande anseio por estar na casa de Deus no Antigo Testamento. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha o anseio do salmista. Era ir àquele lugar onde a presença do Senhor era manifestada, onde a glória do Senhor era manifestada. Esse era o anseio do salmista. Um dia em tua presença vale mais que 1000, o salmista diz. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para eles, de fato, era subir até Jerusalém, até o Monte Sião, para participar, para se encontrar com o Senhor. Mas para nós, é nos reunirmos como igreja, é estarmos juntos, é fazermos parte deste povo que Deus chama de igreja e que é a casa dele, o lugar onde ele manifesta a sua glória. E veja como é o progresso da revelação. Se na antiga aliança Deus se revelava a partir de um lugar, agora
a casa de Deus se espalhou por toda a terra, entre todas as nações. Onde existir uma igreja, ali há a manifestação da presença e da glória de Deus. A glória de Deus está se espalhando e o grande objetivo é que ela cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. É por isso que o Senhor Jesus dá a missão à igreja de espalhar o evangelho e formar novas igrejas entre todos os povos da terra. Porque onde estiver uma igreja, ali a glória do Senhor está sendo demonstrada naquele lugar. 1 Pedro 2, 4 e 5, olha o que diz esse texto. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Veja, casa espiritual, é isso que a igreja é. Hebreus 3, 6, Cristo, porém, como filho, em sua própria casa, a qual somos nós. Nós somos a casa de Deus. A igreja, o povo de Deus, salvo por Jesus, é o lugar onde Deus manifesta a sua glória no mundo. É o lugar onde Deus manifesta a sua presença no mundo. Queridos, quando nós nos ajuntamos aqui, esse lugar se torna terra santa, porque nós somos a casa de Deus. Deus habita aqui, no nosso meio. Por isso, se você vem de qualquer jeito à casa de Deus, você se depara com o Deus Santo. E aqui nesse lugar, na casa de Deus, nós somos restaurados, nós somos vivificados, nós encontramos paz, nós nos alegramos diante dos louvores, nós quebrantamos o nosso coração, nós choramos pelos nossos pecados, porque aqui é a casa do Deus vivo. Isso é igreja. Quando você vem cultuar ao Senhor junto com os irmãos, você não vem simplesmente para uma atividade qualquer, você vem à casa de Deus. E eu gosto muito porque Paulo coloca o seguinte, olha só, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar, queridos, que tudo que acontece ali é determinado pelo dono da casa, que é o próprio Deus. Nós não podemos vir à casa de Deus e fazer nela o que der na nossa cabeça. Nós não fazemos isso nem com os nossos semelhantes. Você vai para a casa de alguém e chega abrindo a geladeira, tirando o sapato, põe o pé em cima do sofá. Você faz isso na casa dos outros? Talvez de alguém muito próximo você faça isso. Mas, com certeza, você não faz isso quando visita uma pessoa. Quando nós nos encontramos na casa de Deus, devemos saber que ali é um lugar onde Deus determina a forma como nós devemos agir e viver. Não é à toa que, desde o capítulo 2, Paulo está instruindo Timóteo sobre a vida e a ordem da igreja. Se você ler a carta, você vai perceber que Paulo está instruindo Timóteo sobre como o culto deveria ser, como a liderança deveria ser, como a liturgia do culto deveria ocorrer, oração, instrução da palavra, homens sérios, tementes a Deus, que manejam bem a palavra, coordenando a igreja. Paulo orienta sobre como a igreja deve ser, porque não somos nós que escolhemos a forma de ser igreja. Eu quero ser igreja desta forma. Não.
quem orienta a forma de sermos igreja é o próprio Deus. Saiba, Timóteo, como você deve proceder na casa de Deus. Eu fiquei pensando nessa ideia de casa de Deus e me veio à memória essas casas que viram museus. Normalmente, quando uma pessoa tem importância na história, na sociedade, e ela morre, as pessoas fazem da casa dela uma espécie de museu, para que os outros visitem, conheçam a história, os objetos pessoais daquela pessoa, e aquilo vira um museu, onde tudo está do mesmo jeito que estava quando a pessoa era viva. Nós temos várias casas, museus aqui no Brasil. Lá em Goiás, na terrinha do Samuel, tem o Museu da Cora Coralina, a poetisa brasileira. Está lá a casa dela, se você for, você vai ver os objetos dela. No Rio de Janeiro, Petrópolis, tem a casa do Santos Dumont, o inventor do avião. Eu pensei em fazer uma pesquisa e o pastor Barnett está aqui. Lá em Edimburgo, na Escócia, viu, pastor? Tem a casa de um homem chamado John Knox, reformador da igreja da Escócia. E estão lá os objetos, está tudo lá. Sabe qual é a diferença entre a igreja e uma casa-museu? É que a casa-museu é de alguém que já não está entre nós, faleceu. Tudo está daquela forma como estava. Mas a igreja é a casa do Deus vivo, do Deus que age, do Deus que vive, do Deus que gera vida, do Deus que transforma. Portanto, queridos, quando nós vamos proceder, viver na casa de Deus, nós devemos saber que a igreja não funciona por aquilo que eu gosto. A igreja não deve ser simplesmente da forma como eu acho que ela tem que ser. A igreja não deve ser de acordo com aquilo que dá mais certo. Você viu isso que está acontecendo naquela outra igreja? Vamos fazer também porque está dando certo. A igreja não é movida pelo pragmatismo, por gostos pessoais, mas ela é direcionada e guiada pelo próprio Deus, porque a igreja é a casa de Deus. Símbolo do Espírito Santo, né? O texto nos chama a atenção, queridos, que a igreja como casa de Deus deve ser levada a sério. Não podemos brincar de ser igreja. Não podemos inventar moda na igreja. A igreja tem que ser igreja. Mas Paulo continua. Olha o que ele diz. Coluna e baluarte da verdade. A igreja, a casa do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Veja a importância disso. Veja a importância de levarmos a igreja a sério. A igreja, como eu disse, é uma guardiã da verdade. A igreja guarda o evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz coluna, ele está se referindo à ideia de que a igreja, como uma coluna, sustenta a verdade. Uma construção que não tem uma coluna, não permanece em pé. É preciso ter uma coluna. Com certeza aqui nessa construção nós temos pelo menos 4 colunas. Poderíamos averiguar isso, né? Conversar com quem construiu. Se nós, por exemplo, quiséssemos fazer uma reforma aqui
ao pegarmos a planta, nós identificaríamos onde estão as colunas, porque você não pode mexer na coluna. Se você mexe na coluna, você abala a estrutura. A igreja é uma coluna da verdade. A igreja sustenta a verdade. E quando fala sobre baluarte, a ideia é que a igreja é como uma fortaleza. É como algo que guarda a verdade e protege a verdade. Agora, o que Paulo está falando sobre verdade? O que é verdade para Paulo aqui nesse texto? Com certeza, Paulo está falando da verdade do Evangelho. A igreja é a guardiã do Evangelho. Queridos, isso significa que Deus confiou a nós a tarefa de guardarmos, preservarmos o Evangelho de qualquer coisa que venha adulterar o Evangelho, a verdade de Deus para a salvação. E se a igreja deixa de guardar o Evangelho, esse mundo está perdido. Perdão, queridos. A igreja recebeu a missão de ser guardiã da verdade do Evangelho. Nenhuma outra instituição recebeu essa missão. Os seminários teológicos não receberam essa missão. O governo não recebeu essa missão. As empresas não receberam essa missão. A igreja recebeu a tarefa de ser guardiã da verdade, do Evangelho. A igreja deve ser o lugar onde a verdade do Evangelho está protegida, está guardada, está ali conservada de modo puro, de modo que nada venha acrescentar no Evangelho. Nada pode substituir o Evangelho, nada pode se misturar ao Evangelho. E a igreja recebe esse papel. Eu gosto muito do que Paulo fala lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Paulo tinha passado por aquela cidade e pregado o Evangelho, e um povo entendeu o Evangelho, aceitou o Evangelho, e depois de um ano, mais ou menos, Paulo ouve notícias de que o povo que havia crido no Evangelho estava começando a acreditar em outro Evangelho. E Paulo fica escandalizado com aquilo e escreve a carta aos Gálatas. E lá no versículo 8, ele diz: ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Paulo está dizendo: seja maldito aquele que prega outro evangelho. Duro, né? O que Paulo está dizendo? Porque veja, se você corromper o evangelho, você corrompe a igreja. Você corrompe a salvação. E outro evangelho produz outro tipo de salvação, que não é a salvação verdadeira do nosso Deus. É por isso que a igreja é guardiã do evangelho. Nós recebemos esta missão. E agora, o que é o evangelho? O que é esta verdade que nós devemos preservar, pura, no nosso meio? Olha o que o texto diz, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E Paulo está falando sobre o evangelho aqui. Porque o evangelho, quando Paulo explica o evangelho, ele diz que era um mistério. Algo que estava oculto antes e que foi revelado agora.
Isto é, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, morreu pelos pecadores, por gente de todo o povo, língua e nação. Este era um mistério que estava oculto e que foi revelado. E olha o que o texto diz: aquele que foi manifestado na carne. E o texto está falando de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, se encarnou, foi justificado em espírito. A ideia aqui dessa justificação de espírito se refere ao fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, o que pressupõe a sua morte. Então, aquele que se encarnou e se fez homem, morreu numa cruz pelos pecadores e ressuscitou, sendo justificado por Deus, contemplado por anjos. O Senhor Jesus, quando subiu ao céu, foi contemplado por anjos. E os anjos, olhando para os discípulos, disseram: o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, um dia ele voltará. E o texto diz: pregado entre os gentios. Isto é, Jesus sendo anunciado como aquele que venceu a morte e que dá salvação a todo aquele que crê. E de fato, crido no mundo e recebido na glória, Jesus exaltado à destra de Deus. O Evangelho, queridos, o Evangelho é a história da encarnação, da morte, ressurreição e assunção de Jesus. O Evangelho é a história do que Jesus fez para salvar os pecadores e glorificar ao Pai. O Evangelho é esta boa notícia. O Evangelho não é que tudo vai dar bem na minha vida. O Evangelho não é que se você aceitar a Cristo, tudo vai ser bom na sua vida. O Evangelho não é simplesmente que Jesus te ama. O Evangelho não é você fazer alguma coisa para ser aceitável a Deus. O Evangelho não tem a ver com aquilo que nós fazemos. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele fez. Ele se encarnou, Ele viveu de forma perfeita, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele está sentado à destra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é o Evangelho. Nós não podemos acrescentar nada a esta mensagem. A igreja é guardiã do Evangelho. A igreja é a fortaleza do Evangelho. A igreja preserva e proclama o Evangelho. Nada além do Evangelho. Nós não convidamos as pessoas para conhecerem a nossa igreja. Nós convidamos as pessoas para conhecerem o Evangelho. A Jesus Cristo, queridos. Nós não fazemos discípulos de nós mesmos, mas de Jesus. A igreja é, portanto, a guardiã do Evangelho. A igreja é o lugar onde o Evangelho é preservado no mundo. Certa vez, o reformador da Suíça, João Calvino, disse: Deus mesmo não desce do céu para nós, nem nos envia anjos para publicarem a sua verdade. Não. Ele deixou e confiou a sua verdade, o Evangelho que salva, que é poder de Deus, confiado a nós. Nós recebemos esta mensagem. Nós preservamos esta mensagem. Nós vivemos por causa deste Evangelho. E nós proclamamos o Evangelho. Eu quero fazer algumas aplicações finais para nós. A primeira é: não se engane, porque a igreja não está imune às heresias. Não se engane, queridos. Se a igreja recebeu a missão de preservar o Evangelho, Satanás, o nosso adversário,
nos ataca, lançando sementes de heresia no meio da igreja. Observe que boa parte do Novo Testamento foi escrito para combater heresias. Se nós fizéssemos uma pequena caminhada no Novo Testamento, Carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo fala contra aqueles que duvidavam da ressurreição. Gálatas, como nós já vimos, aqueles que diziam que a salvação é pela fé, mas não é pela fé somente. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Não é só a fé em Cristo Jesus. Colossenses, Cristo não é suficiente. Paulo combate a heresia. A carta aos Hebreus, aqueles que estavam tendendo a voltar às práticas da antiga aliança, porque Cristo não era suficiente. Nos nossos dias, igrejas que voltam às práticas da antiga aliança, shofar, culto de tendas, altar, arca da aliança. Veja, acrescentando coisas ao evangelho. 2 Pedro e Judas, cartas inteiras falando sobre os falsos mestres. 1 João fala sobre os anticristos, aqueles que negam que Cristo mesmo veio na carne. Se formos para Apocalipse, temos a doutrina dos nicolaítas, doutrina de Jezabel na igreja, doutrina de Balaão pervertendo os santos. Sem contar no anticristo, na besta que trabalha com a religião. Tudo dentro de Apocalipse. Agora eu pergunto para os irmãos, se boa parte do Novo Testamento é escrito para combater as heresias, será que nós estamos imunes? Não, queridos. Não estamos imunes às heresias. E sabe qual é o pior? É que a heresia surge de dentro da igreja. Não vem de fora. É isso que o Novo Testamento nos alerta. Portanto, tenha muito cuidado com as heresias, porque elas sempre distorcem o evangelho. De alguma forma. Às vezes, elas vão colocando, acrescentando coisas no evangelho. Eu gosto de pensar na ideia de que existem níveis diferentes de heresias. A falsa religião. Se a gente pensar por exemplo, numa nota de R$100. Se você já brincou de banco imobiliário, sabe aquela brincadeira de família que geralmente acaba em confusão porque um não aceita perder, né? Tem lá as notas, e aí tem aquela notinha de R$100. E dificilmente alguém confundiria uma nota do banco imobiliário com uma nota de verdade. Dificilmente alguém faria isso. Ela é menor, ela parece, mas você vê que ela não é. É uma nota falsa. Mas talvez você já tenha se enganado e pegado uma nota de R$100 falsa e pensado que era verdadeira. Por quê? Porque ela tem a mesma cor. Ela tem a mesma forma, o mesmo tamanho. Ela é bem parecida. Só que ela é falsa. E não importa se ela é só um pouquinho falsa ou se ela é totalmente falsa. No final não vale nada. Não vale R$100. Não importa se ela é feita de forma quase idêntica à verdadeira. Não importa. Ela é falsa. Como uma nota do banco imobiliário. Não importa o grau de falsidade. Não existe algo 99% verdadeiro. Ou algo é verdadeiro, ou algo é falso. Eu já contei para os irmãos que uma vez, na minha adolescência, eu fui comprar um celular. Eu queria um baita celular. E aí eu fui à feira comprar esse celular. E comprei um celular
assim, fiquei me exibindo. Ele tinha TV, você puxava a anteninha, virava TV, era um negócio maravilhoso. E um belo dia, depois de muito tempo que eu comprei esse celular, exibi para os amigos e tal, né? Eu olhei o nome do celular e eu pensava que ele era o Sony Ericsson. E aí quando eu olhei o meu celular, Sony Anderson. Já aconteceu com você? Eu jurava que era um Sony Ericsson, um baita de um celular, mas era Sony Anderson. Era uma falsificação. Queridos, as heresias são assim. Algumas delas, você olha e de cara você considera, isso é falsa religião. Isso aí, nós vemos claramente que isso não é para nós, isso é contrário às Escrituras. Mas algumas delas são tão sutis. Elas têm cara de evangelho, elas têm cor de evangelho, elas têm cheiro de evangelho, mas não são evangelho. Elas citam os termos que nós citamos, elas usam o linguajar que nós usamos, mas são falsas. Falsas doutrinas, falsos ensinos, que querem corromper o evangelho, que querem distorcer, afastar o povo da única coisa que pode promover salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo. Porque não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. E se você distorce o evangelho, se você adultera o evangelho, se você acrescenta outra coisa ao evangelho, o que você está fazendo é afastar as pessoas do Deus vivo. Por isso a igreja precisa se lembrar de que ela é a guardiã do evangelho. E se a igreja adulterar o evangelho, esse mundo está perdido e não tem esperança para o mundo. Veja a responsabilidade que o Senhor nos deu. O Senhor confiou a nós a única coisa que pode salvar o pecador, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não sejamos ingênuos, queridos. A igreja não está imune às heresias, à falsificação da verdade. Cuidado com aquilo que você ouve. Agora, com a internet, com tantas pregações disponíveis, cuidado com o que você ouve. Às vezes eu vejo crentes postando palavras de pregadores que não estão pregando o evangelho. Eles tiram Cristo do centro e colocam o homem no centro. Esses homens estão adulterando o evangelho. Em vez de falar sobre Cristo que salva pecadores, Cristo se torna uma espécie de terapeuta para aliviar as tensões emocionais do homem. Em vez de falar sobre o Cristo que nos liberta da opressão do pecado, da condenação do pecado, eles pregam uma espécie de Cristo que nos liberta dos sofrimentos desse mundo. Veja, usando a palavra de Deus, usando a linguagem, mas trocando o evangelho por outra coisa. Cuidado com o que você ouve, com os pregadores que você ouve. Cuidado com as músicas que você ouve. Cuidado para não espalhar heresias antes de publicar, antes de compartilhar uma coisa, um pregador. Veja se ele está de fato pregando o evangelho. Cuidado! Cuidado com isso. Essa é a primeira aplicação. Nós não estamos imunes à heresia, ao falso evangelho. Cuidado, cuidado. Cuidado com o que o seu filho ouve. Cuidado aonde o seu filho vai. Cuidado às igrejas que você deixa o seu filho ir. Cuidado! Você pode estar colocando o seu filho no caminho da falsa religião, do falso evangelho. Cuidado! Tome muito cuidado! Nós não estamos imunes às heresias, queridos.
Boa parte do Novo Testamento foi escrito para alertar a igreja. Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, diz, olha, do meio de vocês sairão lobos que querem devorar o rebanho. E sabe com que eles devoram o rebanho? Não é com a violência, é com o falso evangelho, é com a heresia. Tome muito cuidado, queridos, muito cuidado. Não misture o evangelho com as outras coisas. Cuidado com as seitas cristãs que estão por aí espalhadas. Elas falam o nome de Jesus, elas até usam a Bíblia, mas adulteraram e perverteram o evangelho há muito tempo. Cuidado, não somos iguais, não temos o mesmo Deus que eles, porque eles adulteraram a verdade, e a igreja é a guardiã da verdade. Segunda aplicação, o maior benefício que uma igreja pode dar à comunidade em que ela está, à sociedade em que ela está inserida, não é ser relevante, mas se manter fiel àquilo que recebeu do Senhor. Sabe qual é um dos maiores perigos para uma igreja? Querer ser relevante. Vamos ser relevantes, vamos fazer diferença nesse mundo, vamos fazer diferença aqui onde nós estamos. Sabe o que geralmente acontece? Essas igrejas se tornam iguais ao mundo e adulteram o evangelho. O maior benefício que uma igreja pode dar é se manter fiel àquilo que recebeu, é guardar o evangelho e proclamar o evangelho. Se você fizer isso, você estará contribuindo e muito para a sociedade. Lutero, para nós encerrarmos, reformador da Alemanha, do século XVI, um dos homens mais relevantes na história. Nós estudamos sobre ele, inclusive na nossa escola. Uma vez questionado, perguntado sobre qual era o segredo do sucesso, qual era o segredo para ser tão relevante como ele foi. Olha o que Lutero disse. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Se você quer ser relevante na tua família, na tua escola, no teu trabalho, a principal coisa que você tem que fazer não é querer ser relevante, é ser fiel ao evangelho. Isso vai te tornar relevante. Mas se você quiser ser relevante e adulterar o evangelho, você não vai ser relevante. A igreja é guardiã do evangelho. Nós recebemos esta tarefa. Nós recebemos este papel. E nós só iremos cumprir a missão de proclamar esse evangelho se nós estivermos preservando e guardando o evangelho de todas as impurezas, de todas as falsas doutrinas, de todas as heresias que querem corromper o evangelho. Normalmente, colocar o homem no centro. Que o Senhor nos abençoe para que guardemos o evangelho. Ele seja a coisa mais importante de nossas vidas, de nossa igreja. O evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Nós nos alegramos de receber esta grande missão, este grande tesouro que é o evangelho. Nós reconhecemos que somos vasos de barro, ó Deus. Em nós não há nada que chame a atenção, mas há um tesouro que o Senhor nos deu, que é o evangelho. Que a nossa igreja seja guardiã do evangelho e proclame este evangelho, ó Deus. E que, ó Senhor, o evangelho aqui esteja de forma pura, como na tua palavra, ó Deus. E que o evangelho continue produzindo em nós bom fruto, Senhor. Os resultados do evangelho. E continue salvando, continue transformando,
libertando do pecado, nos fazendo parecidos com Cristo, ó Deus. Salvando os nossos filhos, salvando os nossos amigos. Ó Deus, que o Evangelho continue vivo em nosso meio, Senhor. Ó Senhor, nos livra da apostasia. Ó Deus, a Tua palavra diz que nos últimos tempos a apostasia irá aumentar. Ó Senhor, nos livre da apostasia. Senhor, até a Tua volta, preserva o Teu povo, ó Deus. Até a Tua volta, mantenha-nos fiéis à Tua palavra, fiéis ao Evangelho, ó Deus, para que não sejamos, ó Deus, encontrados na mentira, para que não sejamos, ó Deus, afastados de Ti, o Deus vivo, para que sejamos reconhecidos até o final como casa do Senhor, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte do Evangelho. É assim que nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter a ceia do Senhor nesse momento. Quero chamar os irmãos oficiais que vão nos auxiliar nisso. Enquanto isso, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11. Pastor Waldenberg também. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Louvado seja o Senhor. A ceia do Senhor é um momento preservado desde o início da igreja. A igreja tem preservado essa ordenança. O que recebemos, nós compartilhamos. O que recebi do Senhor, Paulo disse, isso eu digo a vocês. Que o Senhor, naquela noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, deu aos seus discípulos. Disse: esse pão representa o meu corpo. Da mesma forma, tomou o cálice, o fruto da videira, e disse: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Sangue que purifica pecados. Sangue que faz com que você seja aceito diante de Deus. Sangue que estabelece uma aliança entre você e Deus. Este sangue representado no cálice. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo pão que representa o seu corpo, pelo cálice que representa o sangue precioso de Jesus. E depois nós vamos distribuir os elementos para todo aquele que, arrependido dos seus pecados, confiou a vida a Jesus Cristo, inserido na igreja evangélica, a igreja do Evangelho, batizado, participe conosco. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o Samuel orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos conduziu até esse momento, nos abençoou durante a semana, nos concedeu uma nova, e agora queremos suplicar a Tua bênção para esse momento de ceia, que realmente os elementos da ceia possam ter um grande significado espiritual na vida de cada um de nós. E se porventura
alguém não puder participar hoje, que se prepare e que possa participar na próxima oportunidade. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar, eu peço para se colocarem em pé, receberem assim os elementos. Obrigado, Samuel. Ah, é. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. Vamos colocar em pé, participarmos juntos. O corpo do Senhor que foi moído por nós, no nosso lugar. Nós nos lembramos, nós somos vivificados nesta lembrança, espiritualmente animados pelo Senhor quando participamos desse momento. Vamos comer juntos. Por semelhante modo, depois de haverem comido do pão, o Senhor tomou do fruto da videira e deu aos seus discípulos, dizendo que era o cálice da nova aliança. Nós vamos distribuir, participar da mesma forma.
Vamos colocar em pé para participarmos juntos. Bebamos juntos. Bendito seja o teu nome, Senhor, Deus de nossa salvação, nosso Redentor, nossa torre forte, nosso abrigo, nosso escudo, nosso refúgio. Ó Deus, temos toda a confiança de nossa salvação em Cristo Jesus. Não porque mereçamos, não porque somos bons, ó Deus, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é grande e poderoso, porque a tua obra foi feita de uma vez por todas e nós estamos seguros em ti. Fortalece-nos, ó Deus, em mais esta semana que começa. Continua conosco, Senhor, sendo gracioso para conosco e para com a nossa casa, ó Deus. Vivificando a nossa fé, nos guardando de pecarmos contra o Senhor, ó Deus, nos livrando da apostasia, Senhor. E, ó Deus, abençoando para que os nossos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui, com todos aqueles que amam o Senhor Jesus, até a volta dele. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Após o culto, nós teremos a nossa EBD. Todos os irmãos estão convidados.